A história do profeta Davi, o homem segundo o coração de Deus. Hoje vamos conhecer a incrível história de Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei, profeta e um dos personagens mais marcantes da Bíblia. Um homem que enfrentou gigantes, liderou nações e marcou a história de Israel com sua fé e coragem. Davi era o filho mais novo de Jessé, nascido em Belém. Desde jovem ele era pastor de ovelhas, cuidando do rebanho de sua família. Pouco ele sabia que seu destino mudaria para sempre. Davi seria escolhido por Deus para governar Israel, mas sua jornada começou de forma humilde, com muita fé e obediência. Após o reinado problemático de Saul, Deus instruiu o profeta Samuel a ir até Belém para ungir o próximo rei de Israel. Ele deveria escolher um dos filhos de Jessé. Passando por todos os irmãos mais velhos de Davi, Samuel não sentiu a aprovação de Deus. Quando perguntou se havia mais alguém, Jessé falou sobre Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus então revelou a Samuel: "Este é o homem segundo o meu coração." Davi foi ungido rei em segredo, mas sua ascensão ao trono ainda demoraria. Davi e Golias. O evento que marcou o início da fama de Davi foi sua corajosa luta contra Golias. O exército israelita estava em pânico diante do gigante filisteu, mas Davi, confiando no Senhor, decidiu enfrentar Golias com apenas uma funda e 5 pedras. Ele declarou: "Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos." A pedra lançada por Davi acertou Golias na testa, derrubando o gigante e garantindo a vitória de Israel. A coragem de Davi mostrou que, com fé, até os maiores gigantes podem ser derrotados. Amizade com Jonatas. Davi também foi marcado por sua amizade profunda com Jonatas, filho do rei Saul. Apesar da rivalidade entre Davi e Saul, Jonatas reconhecia o favor de Deus sobre Davi, e os dois formaram um pacto de amizade. Jonatas chegou a proteger Davi quando Saul tentou matá-lo. Essa amizade sincera é uma das mais belas histórias de companheirismo na Bíblia. A perseguição de Saul. Mesmo após suas grandes vitórias, Davi foi perseguido pelo ciúme doentio de Saul. O rei temia que Davi tomasse seu lugar e tentou várias vezes matá-lo. Davi fugiu para o deserto e viveu como um fugitivo por muitos anos. Mas ele nunca se voltou contra Saul, respeitando-o como o ungido do Senhor. Em mais de uma ocasião, Davi teve a chance de matar Saul, mas ele escolheu poupar a vida do rei, demonstrando seu caráter e reverência a Deus. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, expansão territorial e a unificação das tribos israelitas. Sob o governo de Davi, Jerusalém foi estabelecida como a capital de Israel, e a Arca da Aliança foi levada para a Cidade Santa, simbolizando a presença de Deus entre o povo. O pecado de Davi e o arrependimento. Apesar de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, Davi também teve seus momentos de falha. Um dos episódios mais tristes foi seu adultério com Batseba e a subsequente trama para assassinar seu marido, Urias. Quando o profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado, ele se arrependeu profundamente, escrevendo o famoso Salmo 51, onde clama por misericórdia e perdão. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." O arrependimento de Davi nos mostra que mesmo os grandes líderes de Deus podem falhar, mas o verdadeiro arrependimento traz restauração. Os últimos anos de Davi. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrentou desafios familiares, incluindo a rebelião de seu filho Absalão. Apesar das dificuldades, ele permaneceu fiel a Deus até o fim. Antes de sua morte, Davi preparou seu filho Salomão para assumir o trono e construir o templo que ele havia desejado construir para o Senhor. As palavras de Davi a Salomão foram: "Seja forte e corajoso e cumpra os mandamentos do Senhor." Legado de Davi. O legado de Davi vive até hoje. Ele é lembrado como o grande rei de Israel,
o escritor de muitos dos salmos, que ainda inspiram e confortam milhões de pessoas. Davi foi um líder, um guerreiro, um profeta e, acima de tudo, um adorador. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está na ausência de falhas, mas na busca constante por Deus, mesmo em meio aos erros. Versículo de Atos 13:22. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é um exemplo de fé, coragem e arrependimento. Sua história é uma das mais ricas e emocionantes da Bíblia, e até hoje nos inspira a confiar e buscar ao Senhor em todas as circunstâncias da vida. Se você foi inspirado pela incrível história de Davi, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe você e sua família com sabedoria, força e fé, assim como Ele fez com o profeta Davi.